No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que esquenta a cabeça de muita gente, que é a tal da lista de compras. Como que eu vou fazer uma lista que seja efetiva e que caiba na minha rotina? Eu sou Brunella Facini, do canal Acorda Mulher, e aqui a gente vai ter uma nutrição que cabe na sua rotina e transforma a sua saúde. A lista de compras é algo que quebra a cabeça de muita gente. Afinal, são tantas coisas que precisam ter naquela lista, são tantos desafios dentro daquele mercado, dá um trabalho danado, né? E nisso, hoje eu separei por blocos de refeições para que você entenda como precisa ser o seu raciocínio para você criar uma lista de compras efetiva na sua rotina. Vamos começar pelo café da manhã. Você vai ver qual é a sua frequência de supermercado. Você vai semanal? Você vai quinzenal? Isso vai interferir no que você vai colocar na lista e na quantidade. Também quero fazer um parênteses. Eu sei que é muito comum as pessoas não variarem a alimentação. E aí é um grande problema para a saúde, porque a monotonia alimentar traz um repertório pobre de variações de nutrientes. Então, se você costuma fazer isso, a minha dica é que ouvindo esse vídeo hoje, você comece a variar o que você come e a sua lista de compras. A gente só vai variar o que come a partir da lista de compras. E aí, pensando na variação do café da manhã, se eu vou ao mercado a cada 15 dias, eu vou pensar em 2 itens por semana. A cada semana, você vai pensar em 2 itens. Então, por exemplo, na minha casa, não falta o pãozinho no café da manhã. Eu uso ali o pão de alimentação que está congelado. Então, ele não vou colocar na lista do mercado. Mas eu vou variando esse outro carboidrato. Banana da terra, mamão, tapioca, milho cozido. E essas variações vão entrando no meu dia a dia na lista de compras. Por cada semana eu coloco 2 itens de base. Mas vamos combinar que se você tem sempre o pãozinho de fermentação no freezer, eu vou ali ter ele como um coringa e vou comprar uma banana da terra e uma tapioca. Não vai faltar na minha geladeira. Quando eu penso em proteína no café da manhã, na minha casa a gente consome muito iogurte natural, cottage, queijo branco, queijo mussarela, ricota e esses, ovo, claro, né, o clássico ovo do café da manhã, e esses ele não vai faltar também na lista de compras. Como eles são itens mais parecidos, a gente tem que ter um cuidado para não comprar um monte de cada desses itens. Então, se a sua compra é de uma semana ou 15 dias, você precisa calcular pensando. Para cada semana, você vai ter 2 a 3 itens. E aí vai depender do quanto você gosta de variar. Na minha lista não vai faltar ovo, não vai faltar cottage, não vai faltar o iogurte. Por quê? Porque é algo que eu consumo com muita frequência. Mas uma ricota, um requeijão, um frango desfiado, que seriam outras fontes, ou leite integral, que seriam outras fontes proteicas, é algo que é muito atemporal. Então ele entra aí em um desses itens a mais da lista de compras. Outro ponto que não pode faltar no café da manhã é a fruta. Então, a fruta ela vai estar no café da manhã, mas ela vai estar no lanche, ela vai estar na rotina do dia a dia. E eu vou ensinar a você a pensar em fruta. Você vai sempre ter, eu estou sempre nesse número 2, é para você gravar, tá? 2 bases de fruta. Então, a minha base de fruta na minha casa é morango ou uva e goiaba ou maçã. São as frutas que eu gosto e que a Lavínia gosta. E outros itens que não faltam na lista de compra do café da manhã são sementes e gorduras boas. Elas vão dar uma saciedade e elas são muito importantes para a saúde do seu intestino. Quando eu penso em sementes, eu penso em gergelim, semente de abóbora, chia, linhaça, aveia. Também penso em castanhas, farinha de castanhas, que às vezes eu posso fazer uma panqueca, por exemplo, eu posso fazer um bolo. As sementes, a chia, gergelim, é clássico colocar na fruta no iogurte, mas eu te convido a pegar uma frigideira, colocar essas sementes, colocar o ovinho, colocar o queijinho mussarela e você vai ver como vai ficar gostoso, o que eu chamo de ovo invertido. Essas são as dicas do café da manhã. Agora, nós vamos pular para o almoço. A regra clara do almoço e o grande desafio é que você tenha um prato que tenha todos os nutrientes necessários para uma boa refeição. Quando eu penso num prato equilibrado,
de legumes. Ah, às vezes eu não tenho legume, eu sei. Então 50% de proteína animal ou proteína vegetal. 1/3 dessa outra metade desse prato de carboidrato, sendo o arroz, o macarrão, a polenta, a farofa, o tubérculo. E o outro restante da proteína animal e vegetal ou legume. Quando eu penso nessa variedade, é muita coisa, né? Eu sei. E aí a gente vai pensar por parte de cada grupo alimentar. Na lista de compras de legumes, você vai ter 2 a 3 legumes por semana. Não compre mais que isso, porque senão vai estragar. Você vai pensar de 1 a 2 carboidratos. Então, se na sua casa sempre tem um arroz, você vai pensar no arroz ou no macarrão. E vai sempre pensar num tubérculo, para você fazer na air fry, tostadinho, para você fazer um purê. Então, você vai pensar no carboidrato, um arroz, um macarrão ou uma farinha. E vai pensar numa raiz. Na proteína vegetal, você vai pensar no clássico arroz e feijão, ou você vai pensar na ervilha, no grão de bico. Você vai ficar aí com 2 a 3 tipos de proteína vegetal e sempre usá-las de acordo com o que está o seu freezer. Você já vai deixar pré-preparado, isso é assunto de outro vídeo. E a proteína animal, ovo para os dias corridos, uma sardinha enlatada em óleo para um dia corrido, mas também um frango, um peixe, uma carne de porco, que você vai preparar no dia ou você já vai ter preparado dentro do seu freezer. Então não esqueça, de 2 a 3 legumes, não mais que isso, para você não ter desperdício. Não se empolgue olhando aquele monte de coisa e querendo variar, e aí você vai tornar algo insustentável no preparo e no desperdício. Você vai ter 2 tipos de carboidrato, um tubérculo e uma base clássica brasileira, arroz ou macarrão, por exemplo, o feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico, e a proteína animal ou o ovo, se você aí está num dia corrido ou não, opta pela proteína animal. Se você é vegetariano ou vegano, você não precisa consumir a proteína animal, mas você vai dobrar o seu prato com a quantidade de proteína vegetal. Terminamos o almoço, agora a gente vai para o lanche da tarde. E uma coisa muito comum, principalmente para as mulheres em dia de TPM, é querer o lanchinho da tarde com aquela característica adocicada. Mas também é uma refeição que muita gente negligencia, porque é corrido, é a hora que às vezes a gente está na rua, é a hora que às vezes a gente está trabalhando e é de maior produtividade porque os filhos estão na escola. E aí eu lanço mão de quê? Vontade de doce e saciedade de gorduras boas. Então é nessa hora do lanche da tarde que você vai pensar numa castanha, numa pasta de amendoim, numa pasta de castanha. Mas se você está em dieta de emagrecimento, aí você vai lançar a mão da proteína. Um queijo, um iogurte natural, um leite em pó que você vai colocar em cima de uma fruta, ou aquelas bebidas proteicas que viraram modinha por aí. E junto com esse lanche, você vai pensar numa fruta. Quer coisa mais prática do que uma fruta no lanche da tarde? E aí como que você vai montar essa lista de compras? Você vai colocar uma fonte de gordura ou vai acrescentar mais uma quantidade ou mais um item de proteína de lácteo, né? De proteína que eu falei de café da manhã, e vai aumentar aí o seu volume de fruta ou vai adicionar uma fruta a mais. Ah, Brunella, mas às vezes eu fico com fome, não quero só comer isso, eu quero comer alguma outra receitinha. Aí você vai pensar em duplicar o seu raciocínio do café da manhã. Então, às vezes ter uma banana da terra, se você gosta de mais coisa adocicada, às vezes é ter um franguinho para você fazer tipo um salpicão e comer. Você não, um iogurte, que é prático, um bolinho que você vai recorrer ao seu freezer com a pasta de amendoim, uma infinidade de coisas que vai depender de como você vai ter planejado essa semana, e aí baseado nisso você vai sempre pensar no item que você vai incluir na sua lista. E por último, o jantar. O jantar vai depender muito da sua cultura, do seu ambiente. Você vai fazer igual ao almoço, se você tem muita fome no jantar, às vezes você negligencia o seu lanche da tarde que não deveria. E aí você vai comer igual ao almoço, ou você vai fazer um saladão à base de folhas, legumes que você já vai ter deixado todos organizados e preparados, um tomate, um pepino, às vezes uma página que você assou, e a carne que sobrou no dia. Ah, Brunella, eu não sou do jantar, hoje eu não gosto de jantar, então você vai fazer um omelete, você vai fazer uma crepioca, você vai ter uma sopa, um caldo no seu freezer, você vai ter um quibe assado.
Então o jantar ele é muito variado de acordo com a sua preferência, mas a lista de compras dele vai já bem que está embutida no que você já colocou no almoço, no que você já colocou no seu café da manhã. E aí eu vou te dar uma dica. Se você geralmente vai ao supermercado a cada 15 dias e você está comprando 3 kg de frango, e toda vez que você vai no supermercado ainda tem frango, então você precisa se nortear sobre essa quantidade que está maior. Você pode comprar 2 kg de frango. Ah, Brunella, eu sempre compro frango e agora eu quero comprar carne moída, que não é algo que eu não compro. Você não vai comprar o frango e a carne moída, você vai comprar só a carne moída e vai deixar o frango para outra vez. Então o grande lance é você se atentar, antes de ir ao supermercado, o que está sobrando para que você consiga descontar da sua compra, da sua lista de compra, para também não ficar com aquele monte de coisa parada e aquela sensação de que você não está fazendo e você está fazendo muito dentro da sua rotina. Finalizando o vídeo, eu vou responder uma pergunta que foi selecionada. Diga aí. Não quero jantar hoje sopa, omelete, arroz com feijão e queria saber mais sobre como jantar o que você chama de gororoba no Instagram. A gororoba, quem não conhece, não deixa de ver lá, @BrunellaFassini, é algo que funciona muito na minha rotina e funciona muito na rotina dos pacientes por alguns motivos. Primeiro, é prático, é rápido, eu estou cansada e aí eu não vou preparar, ou não quero comer a mesma coisa que o almoço, ou não quero nem recorrer ali àquele freezer. E o grande lance da gororoba, ela entrou na minha vida porque eu gosto muito de comer doce à noite. Então a gororoba ela vem para camuflar essa vontade de doce. E pela minha demanda de proteína que precisa ser maior, eu não gosto de whey, então PB shake, eu monto essa gororoba com whey. E como que é essa gororoba? Ela tem todos os grupos alimentares, como eu expliquei no almoço, e ele vai estar caracterizado de lanche. Então, a minha base proteica vai ser um iogurte natural, sempre, junto com a adição de whey, que é uma demanda que eu tenho metabólica pela minha rotina. Vai sempre ter um carboidrato de baixo índice glicêmico, que eu priorizo, que é uma fruta, então vai ter um maracujá, vai ter um kiwi, vai ter um morango, vai ter uma uva. Muitas das vezes no verão eu uso congelada, que ainda dá aquele fresh gostoso. Vai ter sementes, que são as gorduras boas, e as castanhas, então tem chia, tem gergelim, tem linhaça, tem granola, e aí uma granola boa, com boa lista de ingredientes. Vai ter também as castanha do Pará, castanha de caju, e aquele dia que eu tô muito atacada ainda na vontade do doce, às vezes eu coloco uma adição de leite em pó, às vezes eu coloco um nib de cacau, às vezes eu salpico no cacau. Então a gororoba ela vai ter todos os grupos alimentares, vai ter fibra, vai ter proteína, vai ter carboidrato, gordura boa, similar a um jantar, mas de uma forma prática e que eu acho muito gostoso. Você viu no vídeo de hoje que como é sim possível manter uma rotina saudável, gostosa e nutritiva, desde que você planeje as suas compras. A rotina vem do termo rota, e a lista de compras ela se torna uma rota, um caminho para que você consiga manter hábitos saudáveis para sua família. Vou deixar aqui o link de um PDF que eu disponibilizo todo o raciocínio e o modelo de uma lista de compras igual eu uso na minha casa. E eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual é o item que não falta na sua lista de compras de toda semana. E mais, se você gostou desse vídeo e ele fez sentido para você, compartilha com aquela sua amiga, com aquela sua parente, aquela sua conhecida que também vai se beneficiar da organização da lista de compras.